Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV. Comigo Carlos Lopes, também com o Roberto Padovani. E essa semana a gente vai conversar sobre o crescimento econômico nesse início de ano, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Lá fora, 2 pontos chamam a atenção. O primeiro era a desaceleração da economia chinesa, que estava se aprofundando, e isso provocou respostas de política do governo chinês para tentar conter essa desaceleração. E aí muito foi feito, muito estímulo foi dado, muito gasto público, incentivo ali principalmente para o setor imobiliário, para tentar conter um pouco esse movimento de desaceleração. E, de certa forma, o governo chinês foi bem sucedido, pois os indicadores mostram já alguma acomodação. Ainda assim, vão ser necessários mais estímulos, provavelmente para que a China possa terminar o ano com um crescimento ali próximo de 4,5% ou um pouco acima disso. E isso casa com um crescimento americano muito bom nesse início de ano. A gente teve grandes surpresas nos indicadores divulgados até agora e apontando aí para um início de ano ainda forte, com o mercado de trabalho também muito positivo, e isso tudo colocando alguma pressão sobre o Banco Central americano, que o Banco Central estava se aproximando já de um momento em que ele deveria julgar ali se faz sentido ou não começar a reduzir os juros. O mercado apostava que esse momento ele ia acontecer ali provavelmente nesse primeiro trimestre, em março possivelmente, mas isso não aconteceu. Os dados até agora têm mostrado tanto uma atividade econômica que continua forte, num bom ritmo de crescimento, assim como dados de inflação, com alguns pontos que demandam alguma cautela. Então, se de um lado o Banco Central olha a atividade econômica e não tem grandes preocupações de uma recessão ou uma desaceleração mais profunda, do outro ele olha para a inflação e vê ali alguns sinais ainda que demandam um cuidado maior. Por isso, essa mudança de estratégia do Banco Central, esse início de redução de juros, deve ficar mais para frente, ele deve acontecer só a partir de meados do ano. E algo semelhante, então, acontece aqui no Brasil. Lógico que o cenário internacional afeta a gente aqui de muitas maneiras, mas também os indicadores locais aqui contam uma história parecida. Não é isso, Padô? Carlão, a história aqui no Brasil não é muito diferente. E isso não é nenhuma surpresa. O padrão depois da pandemia tem sido movimentos muito parecidos entre as diversas economias. Os ciclos de crescimento eles se mostram muito sincronizados. Quando a gente olha o caso brasileiro, a gente vê que em 2023 a gente teve alguns extremos. Por um lado, a agropecuária indo super bem, mas todos aqueles setores que dependiam de crédito sofrendo muito. Uma coisa, no entanto, que não mudou em 23 e em 24 são as condições favoráveis de renda. Essas condições podem ser explicadas por uma combinação de taxas muito baixas de desemprego com expansão fiscal. Quem mede muito bem isso é o Banco Central, que criou um indicador na pandemia que chama renda disponível, que nada mais é que a soma da renda do trabalho e a renda gerada pelos programas sociais. Quando a gente olha o desempenho da renda por esse indicador, a gente vê que o Brasil tem uma expansão parecida com aquele ciclo de commodities do início dos anos 2000. Isso é ótima notícia, como você falou, porque mostra um consumo forte aqui no Brasil. E os indicadores de início de ano estão mostrando isso. A gente viu que os dados de janeiro de emprego, comércio e serviços vieram muito fortes, que é exatamente isso: desemprego baixo e gasto público. Bom, mas se isso deixa a gente animado em termos de crescimento, todo mundo revisando para cima as projeções de PIB de 2024, por outro, isso é um problema para o Banco Central. Porque as pessoas com renda vão para o consumo, com mais demanda as empresas repassam custos e aí você tem uma rigidez inflacionária. O caso típico, não só no Brasil, mas em várias economias, é a inflação de serviços. Com renda a gente vê pressão nesses preços, o que dificulta muito a vida do Banco Central, porque se por um lado preços agrícolas e industriais se mostram bem comportados, todo o setor de serviços mostra uma inflação alta. Portanto, isso acaba no final do dia fazendo com que o Banco Central fique receoso de manter o mesmo ritmo de corte de taxa de juros, muita gente perguntando se ele não pode interromper a queda mais cedo. Portanto, um belo desafio na condução da política monetária. A gente espera, no entanto, que no final da história, a renda e a queda de juros já realizada continuem empurrando o consumo, mas que o Banco Central vai ter um desafio, certamente ele vai. Essa história, nos falamos na próxima semana. Até mais.